Canipa, os pré-candidatos continuam se movimentando. Claro que o resultado do Produto Interno Bruto divulgado hoje, aliás, que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia afirmou em uma nota informativa, né, que foi divulgada nesta quinta-feira, destacou que o nível de atividade econômica manteve um crescimento robusto no início de 2022, consolidando o processo de retomada. Esse resultado repercutiu entre os pré-candidatos, principalmente entre o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o presidente Jair Bolsonaro se prepara aí para colocar aquelas inserções que já passaram por praticamente todos os pré-candidatos à presidência da República. Estava faltando o presidente entrar nesta jogada também, afinal é uma exposição que ele terá pela frente aí nos próximos dias. Exatamente, Cris Panvec, o Jair Bolsonaro esquentando os motores para colocar o bloco na rua. E vamos primeiro passar pela repercussão do candidato, o ex-presidente Lula, o que ele falou sobre o número de hoje, que é o número do PIB. O assunto é notícia importante do dia, a reação da economia. Segundo Lula, a alta do PIB não significa que gerou mais emprego, mas quando não cresce, o trabalhador perde. Então, assim, ele joga nos dois times ali ao mesmo tempo, é bom, mas é ruim, é bom, mas é ruim. Porque saiu hoje o crescimento de 1% do PIB no trimestre. Abro aspas de novo para o Lula, quando a gente viu o PIB crescer no nosso governo, a gente aumentava o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Aí você estava dando o aumento do PIB para o trabalhador e ele segue dizendo que acha que o aumento do PIB pode ter mais a ver com o lucro das empresas, né, do que necessariamente com uma riqueza generalizada para a nação. A gente sabe que o salário mínimo não tem tido aumento real, né? Nos últimos anos, tem um contexto econômico, tem as decisões da política econômica, enfim, essa é a aposta do Lula, uma crítica mesmo no dia em que o número é positivo. Obviamente, né, porque é o candidato de oposição ao governo Bolsonaro. E de outro lado, a gente tem ali os primeiros takes desse vídeo que vai circular do presidente Jair Bolsonaro, a propaganda eleitoral do PL, do partido do presidente, e em que Bolsonaro senta para bater um papo descolado com os jovens, e a gente sabe muito bem que a aprovação do Bolsonaro, principalmente entre as mulheres e entre os jovens, não vai bem. Então esse foi o investimento que a campanha do presidente decidiu fazer. Vamos ouvir um trechinho? Vamos ouvir um trechinho aqui. Por que o pai e a mãe muitas vezes é chato? Porque ele fala a verdade para vocês. E olha, tem que ser assim. Os teus pais são aqueles que dão a vida de verdade por vocês. Por que não ouvi-los? A família é a base da sociedade. Você vai se orgulhar lá na frente dessas pessoas que te botaram na linha lá atrás. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, seremos uma grande nação. Esse deve ser o slogan, né, Cris Panvec, da campanha de Jair Bolsonaro. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. A pandemia, obviamente, é um fator que ninguém consegue prever, né? Inclusive, a gente está vendo uma alta recente do número de casos. O número de casos praticamente dobrou no último mês. Isso porque a gente tem uma subnotificação, muita gente está fazendo teste rápido e não está entrando para a conta dos casos positivos, então o alerta é importante para quem tiver com a vacina atrasada, de sempre, né? Vai lá e toma a sua vacina porque os casos estão aumentando. Mas o presidente faz essa referência, sem pandemia, sem corrupção. E aí eu fiz um levantamento das principais falas, principais declarações de Jair Bolsonaro nos 3 primeiros anos de governo e uma das top 5 está ali entre as mais repetidas pelo presidente não há corrupção no governo. Mesmo tendo enfrentado uma série de acusações, o presidente Jair Bolsonaro continua insistindo que sem corrupção no governo. E com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil neste bate-papo do presidente com os jovens ali buscando um aumento da sua aprovação, principalmente nesse público. Vamos ver como é que reagiu o Carlos Bolsonaro a esse primeiro vídeo. Ele soltou, Nina, temos uma mensagem, uma postagem no Twitter ironizando este vídeo que foi feito pelo PL com o presidente Jair Bolsonaro. A gente está transmitindo ali no YouTube ao vivo. Vou separar aqui, daqui a pouco a gente... Bom, enfim, daqui a pouco a gente volta, mas ele ironiza, dizendo eu vou continuar fazendo o meu aqui. Deixa esse pessoal do marketing fazer o deles. É impressionante, né?
Bom, enfim. Vamos em frente. É só para mostrar como é que estão indo esses primeiros movimentos aqui, né? Já hoje, exatamente 4 meses antes do primeiro turno, a disputa eleitoral começa a ganhar um pouquinho mais de corpo, né, Cris? Sem dúvida, sem dúvida. Agora é interessante. Agora, não deixa de ser curioso, né? Porque, afinal de contas, me diga uma coisa, as mentiras do Lula tornam ele passível de enquadramento naquela caça às fake news de que fala o ministro Alexandre de Moraes? Acho que não, né? Aquilo eu acho que só vale para os bolsonaristas. Mas, de qualquer maneira, o Lula mente com a mão na cabeça para não perder juízo, né? É impressionante. Esses dias ele negou que ele afirmou, durante a entrevista a uma emissora de rádio do Rio Grande do Sul, que o Alckmin foi contra o impeachment da Dilma. Uma mentira que não resistiu a minutos, né? O jornal Gente mostrou o áudio da época, né, do Alckmin sustentando com muito entusiasmo exatamente o impeachment da então presidente da República, não é? Agora, só faltava era essa história aí do Lula dizer que criticar o crescimento da economia, né? E a redução do desemprego, né? Também. É impressionante como temos, né? O Brasil passa por um momento de redução do desemprego de 15% para 10,5%, isso significa milhões e milhões de pessoas empregadas. Só o ano passado foram 2,5 milhões de empregos com carteira assinada registrados no nosso país, né? É um belo número. Isso tem a ver com o país, com o esforço de todos os brasileiros. Não é questão de governo, é uma questão de economia mesmo. O governo ajuda quando não atrapalha. Eu acho que é basicamente isso, né? Mas o que a gente verifica, na verdade, é isso. É uma guerra de versões, né? Uma guerra de mentiras, né? Quando o ex-presidente se refere a isso, né? Tenta desqualificar o crescimento da economia. Meu Deus do céu, né? Se não for ignorância, é mentira mesmo, né? Mas eu acho que ignorante ele não é, ele é mentiroso. Mas de qualquer maneira, vamos saborear este momento. Eu tenho certeza que o Brasil daqui para frente, inclusive independentemente de governo, viu? Nós vamos retomar aí o caminho do crescimento, né? E outra coisa, quando o governo atual diz que não houve corrupção, não houve mesmo, né? Denúncia de corrupção não é prova de corrupção, muito pelo contrário, né? Serve para discurso de ativistas e também de opositores do atual governo, mas não é prova, né? Simplesmente simples assim. O que nós tivemos no caso das vacinas, por exemplo, da Covaxin, foi denúncia de corrupção sem dinheiro. Foi a primeira vez na história do Brasil que tivemos isso envolvendo dinheiro público. Mas é possível sim, eu acho que esse vai ser um dos motes da campanha do atual presidente, certamente será, né, o combate à corrupção ou a ausência de corrupção no governo dele, porque afinal de contas ele vai enfrentar nas urnas aquele que foi exatamente condenado à prisão por roubar o país. Então é a coisa como ele diz, né, o atual presidente vem dizendo, o Bolsonaro vem sempre mencionando essa coisa ele considera que é a luta do bem contra o mal, etc. e tal, né? E isso passa mesmo por essa questão, esse discurso aí em torno de corrupção. Quem é ativista pró-Lula, quem é opositor ao atual governo, é claro que vai tentar ou tenta desqualificar esse discurso de combate à corrupção. E o próprio candidato, o ex-presidente, vai evitar esse assunto. Se tem um assunto que ele não vai querer tratar, é ladruagem, né? Porque isso aí pega exatamente na moleira dele. Agora, o que eu ia comentar sobre o vídeo do presidente Jair Bolsonaro, Lana, é que se na campanha de 2018 o presidente se gaba por ter feito uma campanha muito barata e efetiva, né, até a eleição dele, se seguir esse padrão que vai ser apresentado nessas inserções que irão ao ar nos próximos dias, a campanha vai ficar bem mais cara. Afinal, tem muito mais dinheiro também. Com certeza. É um outro momento, né, Cris? Você vê que até o retoque está menos parecido com o que foi feito, que foi produzido para a última campanha. Eu achei aqui o tweet do Carlos Bolsonaro reagindo. Ele disse: vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse povo de profissionais do marketing. Meu Deus. São essas as palavras do filho do presidente. É claro que o dia é de comemoração pelo resultado da economia, né? Um primeiro passo
para que isso também se converta em emprego e renda para a população. Isso é importantíssimo. Com uma inflação de 12% acumulada nos últimos 12 meses, né? A inflação só dos alimentos passou de 16%. É importantíssimo que esse crescimento da economia se reverta em boas oportunidades para a população, né? Vamos ver como é que vão ser as reações, os próximos passos, né, da economia brasileira nos próximos meses, e a gente torce, claro, sempre pelo melhor, Cris. Precisamos disso, até porque tem sido aí 2 anos muito difíceis desde o início lá da pandemia, no começo de 2020. 5h17. Rede Bandeirantes de Rádio.